bombou ontem aí nas redes sociais o assunto que o Depay, tá? Maior reforço do Corinthians para a temporada, teria sido oferecido ao Flamengo, junto com o Corinthians, quando ele fez esse acerto com o Corinthians. E detalhe, o empresário que intermediou, o Fred, né? É um brasileiro, disse que a prioridade era o Flamengo. E o Flamengo negou, tá, o que foi pedido pelo Depay. Eu vou até ler aqui, tá, essa informação, para a gente não ter erro. O que teria acontecido? Um dos protagonistas, né, desse Corinthians, o Depay, ele foi oferecido ao Flamengo nessa mesma janela, né, do meio do ano. O histórico de lesões pesou contra, tá? É um ponto que o Flamengo não se interessou muito pelo Depay, mas as conversas não foram adiante, de fato, pelos altos valores envolvidos na negociação. A reportagem, né, que é do GE, ela trouxe que o Flamengo teria que desembolsar por baixo 2 milhões de reais mensais, né, de salário, livres de impostos, além de luvas de 4 milhões de euros, ou seja, 25 milhões de reais. Pagaria 25 milhões de reais e 2 milhões de salário limpo para o jogador, que daria 2 milhões e meio, por mês. O contrato seria assinado por 27 meses, ou seja, 2 anos e 3 meses, e o custo mensal com luvas e premiações poderia chegar a 4 milhões de reais por mês ao Flamengo, que chega no Corinthians, tá? Com as bonificações que o Depay vem recebendo a cada 10 participações em gols. Na proposta, outros gatilhos poderiam aumentar muito esse custo. O documento tem uma base similar ao que foi assinado pelo Corinthians. No Flamengo, Depay pediu o pagamento de um bônus específico por cada gol em competição nacional e internacional. Esse valor variava de 200 mil a 400 mil reais. Gente, deixa eu falar uma coisinha. Isso só pode ser sacanagem com a minha cara. Isso só pode ser brincadeira. Eu não acredito que eu acabei de ler que o cara queria uma bonificação de 200 mil reais por gol. Então deixa eu perguntar uma coisinha pro Depay. Do que vale os 2, 3 milhões de salário? Se o objetivo de um atacante, que é a posição do Depay, é o quê? Fazer gol. Ele quer ganhar salário e ainda ganhar bônus a cada gol. Gente, tá virando sacanagem o futebol. É a mesma coisa, então, que eu apresentar o programa mudo e a cada palavra que eu falar, eu pedir dinheiro pra Jovem Pan. Eu vou ficar aqui no Nil. Flamengo, senhora. Palmeiras, Flamengo, pronto. E aí cai dinheiro. Gente, isso é sacanagem com a minha cara. O cara é atacante. O cara é um atacante. O cara tá lá para fazer gol, aí ele pede um salário que vão beirar os 4 milhões de reais e ele ainda quer um bonitão 200 a 400 mil reais por gol. Gente, não dá para ser levado a sério a forma como está sendo falado de futebol. E aí, em entrevista, o empresário Frederico Carvalho, que foi um dos intermediários da vinda do Depay para o Brasil, revelou que a prioridade do Depay era jogar no Flamengo. O GE apurou que, de fato, Frederico Carvalho foi quem ofereceu o Memphis ao Flamengo. O brasileiro, no entanto, é uma espécie de intermediário. O Corinthians afirma não ter negociado com ele, mas sim com Sebastian Ledur, que é o empresário que cuida da carreira do atacante. Bom, vamos lá. Primeiro, esse contrato para mim é gritante, né? Bônus por gol. E isso só pode ser sacanagem com a minha cara. Segundo,
é Piperno, Bruno, é aquele negócio. O jogador foi oferecido. O Flamengo, que é bem mais organizado financeiramente e tem muito mais dinheiro em caixa, não aceitou pagar a fortuna que foi. E o Corinthians aceitou. Piperno e depois eu quero escutar o Bruno. Curioso isso. Para o Flamengo foi caro, mas para o Corinthians foi um negócio viável, Piperno. Bom, aí tem também a diferença entre um clube responsável e o outro insano, o outro que pensa que dinheiro nasce em árvore, ou então também não tem cuidado nenhum com o dinheiro, porque o dinheiro não era da cartolagem, é do Corinthians. Então, tipo assim, o dinheiro é do clube, vamos lá fazer qualquer coisa. Imagina se um clube brasileiro hoje teria condições de arcar com um contrato desse. Tem essa cláusula absurda, é a mesma coisa que... eu daria 500 mil por mês para ele, se eu fosse presidente de clube, por cada pênalti defendido. Já que ele não é goleiro, se ele conseguir defender um pênalti por alguma situação emergencial, ela fala, puxa vida, esse cara merece esse bônus. Agora, pagar bônus para atacante que faz gol, aí realmente é uma esculhambação e apostar. Assim, o Corinthians pode ser burro e desorganizado, mas também tem que ter um limite para isso, né? Afinal de contas, a esculhambação não chegava a tal ponto, né? Desafiava limites, mas acho que também não chegava a isso. Ou talvez alguém não tenha dado essa ideia para a direção do Corinthians que caiu. Então, ainda bem que o Flamengo não topou esse absurdo. E outra coisa, você imagina um Depay chegando no Flamengo, com toda a pompa e tal, ganhando essa bala toda. Como é que ia ficar o pai do Gerson, por exemplo? Pô, mas pera lá, e, sabe, meu filho é titular da seleção brasileira. E o Arrascaeta, que tem mais 1 ano e tanto de contrato e já quer renovar agora. Então é óbvio que o Flamengo é um clube que tem, digamos, uma sensibilidade maior para lidar com esse tipo de questão. Então, assim, ainda bem que o Flamengo não fez esse negócio. Seria um negócio bizarro, eu diria patético. Eu não consigo aceitar e eu repito, é a mesma coisa que eu não falasse uma palavra sequer aqui para ganhar dinheiro e a cada palavra que eu falo, eu ganho um trocado. Eu vi que o Bruninho gostou, eu vou repetir, Bruninho. Era assim, ó. O Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians. Gente, que coisa ridícula. Que coisa... Você gostou, Bruno Prado? Você gosta quando a minha veia artística... Um artista. Sábio, sábio, artista... que coisa. Que coisa. É isso, ó. Sábio, artista, filósofo, que o Piperno lembrou bem. Filósofo. Filósofo, né? Agora, ô Bruno Prado, que contrato ridículo que eu acabei de ver aqui, que foi apurado pelo GE do que o Depay pediu. Além de ganhar 4 milhões por mês que ele queria com o Flamengo, 200 a 400 mil por gol. Não dá para levar a sério. Agora, é uma situação que tem que ser levada em conta, né, Bruno? Um clube que tem muito dinheiro em caixa negou a proposta altíssima. E um clube que hoje tem muitas dívidas aceitou. E outra, é claro que agora vai render uma zoeira do torcedor do Flamengo com o Corinthians, que era prioridade. O que dizer disso, Bruno? Do Corinthians ter aceitado e do Flamengo não, e que reforça a sua teoria dos absurdos que são os salários de jogadores hoje no Brasil, né, Bruno? Sim, e eles pedem isso aí com bônus, com salário alto, porque alguém paga, né? Senão eles não pediriam. Eles pedem porque eles sabem que tem grande chance de conseguir. O Flamengo não fez, o Corinthians topou. E isso explica, né? É só um pequeno exemplo, mas é um exemplo que ilustra aí, né? Por que um está numa situação financeira boa e o outro não. E claro que esse não é um caso isolado e nem só em relação à compra de jogador, outros fatores também, mas um tem mais cuidado com o seu dinheiro, o outro não tem. E o Corinthians, ele contratou o jogador num clube muito endividado, ele no campo ajudou o Corinthians a não cair, mas esse ponto, ele chega no momento em que o Corinthians luta para não cair. O Corinthians já numa situação normal, ele já fez nos últimos anos, não só na gestão do Augusto Melo, nas anteriores também, gastos que na teoria ele não poderia fazer. E ele faz.
desesperado, lutando para não cair, aí que faz qualquer coisa mesmo. O Corinthians investiu pesadíssimo na janela do meio do ano passado. Tanto que esse ano só fez uma contratação, que foi do Angileri. Porque no meio do ano passado contratou uns 10 jogadores, contratou muita gente. Não só o Depay foi o mais famoso, o mais caro. Mas no meio do ano passado veio o Thales Magno, veio o Martinez, veio o Charles Alex Santana, Hugo Souza. Tem mais gente aí que a gente vai... Até Héctor Hernandes, Carrídio. Corinthians fez umas 10 contratações no meio do ano. Caríssimo, claro. O Depay é o mais caro, mas nenhuma contratação hoje ela é barata. Tudo... Ainda mais quando você sabe que o time está desesperado. Então, os caras pedem porque pagam. A culpa maior aí é de quem paga, não de quem pede. Se você está no mercado, você sabe que pagam coisas absurdas. Você fala, vou ganhar meu dinheiro aqui também. Vou pedir. Tem gente que paga, vou pedir. Se alguém... se eu fico sabendo, tem um cara que está disposto a me pagar 10 milhões por mês. Eu posso até achar, nem sei por que me pagariam isso, mas se tem alguém me pagando, vamos ver, vamos lá. É isso, a culpa é de quem paga. Se ninguém aceitasse um negócio com salário altíssimo, com vários bônus, o cara nem pediria. Ele trabalharia dentro da realidade. O mercado que acaba determinando o que você vai pedir, os valores que são praticados. É um absurdo, né? O que a gente está vendo aí no futebol brasileiro, esses valores assim, bônus por gol para um atacante, meu amigo, não dá. Não dá, me desculpa, sério. A cada gol que o atacante fizer, ele vai ganhar um bônus, já recebendo um salário milionário. A pergunta, tá, que não quer calar, que o Depay, acaba de sair a informação que o Flamengo seria a sua prioridade, os valores. Valeu a pena o investimento do Corinthians no Depay? Valeu a pena pagar 3 milhões de salário por mês para o Depay e 1.575.000 a cada 10 gols que ele participa, ou dando assistência, ou finalizando, Fábio Piperno? Bom, primeiro, que é aí que está, né, Pilhado? O clube que coloca bônus por assistência em um contrato é maluco, é louco e não entende muito de futebol. Porque assim, se o jogador cria uma jogada lá e tal, rola pro companheiro fazer um gol, é uma assistência. Agora, e o sujeito que vai bater o escanteio, joga a bola para a área lá de qualquer jeito. Aí vai lá o Joãozinho, por algum motivo o Joãozinho sobe mais que o Gustavo Gomes. Vai contar a ação do Joãozinho ou vai contabilizar assistência para quem jogou a bola na área de qualquer jeito? No contrato vai dar assistência. Então, por exemplo, a bola que o Depay passou para o Yuri Alberto no gol do Corinthians contra o Palmeiras lá na Arena. Ele passa a bola para o Yuri Alberto, mas depois disso o Yuri faz a jogada inteirinha. Ele encara a defesa do Palmeiras, corta para dentro, chuta no cantinho e tal. Conta assistência também? Provavelmente. Então, é uma coisa enganosa. O clube que faz isso é um clube maluco que não tem amor ao dinheiro dele. Não pode fazer um negócio desse aí, você tá louco. Não dá para levar a sério, né, essa situação do Corinthians com o Depay. Você concorda com o Piperno? Eu concordo, porque a situação do clube já é muito difícil e, independente disso, é muito caro. Eu acho até que o Depay, no campo, ele ajudou o Corinthians, com ressalvas. Nas competições internacionais o time foi mal, ele também foi mal na Libertadores e na Sul-Americana. No Brasileiro ele ajudou muito o Corinthians a escapar do rebaixamento, a dar aquela arrancada, no título paulista também. Que são coisas que acabam, elas estão juntas, mas elas têm que ser separadas, porque quando diz que não vale fazer a contratação, você não está dizendo que o jogador é ruim. Ele não é ruim, ele é um ótimo jogador. Então ele acrescentou qualidade ao Corinthians, ele ajudou o Corinthians, ele fez boas partidas. Mas na situação que o Corinthians está, fazer um contrato desse é uma loucura. Não dá, você tem que saber, você tem que entender a sua situação. Porque senão você nunca vai sair dessa. Aí se esse ano o time tiver numa situação difícil de novo, aí você vai arrumar outro contrato desse, sei lá com quem? É o Depay. Aí, sei lá, ano que vem, vou trazer o... De Bruyne, o Cristiano Ronaldo. Eu vou pagar uma absurda, vou pagar 15 milhões pro cara por mês. Tá, mas aí valeu, ele me ajudou a não cair.
Sim, mas daqui a pouco você vai estar brigando para não cair de novo, que você vai continuar quebrado, vai continuar com problema. O Corinthians, ele no campo, ele ganha muito pouco. Ele só ganhou um paulista aí desde 2019, foi o paulista desse ano. Desde 2019 não ganhava nada, nem estadual. Ele ganha tão pouco e muitas vezes briga para não cair porque ele está quebrado. Assim, o macro é porque ele está quebrado financeiramente. É isso. Aí você acha um ano que o técnico trabalhou mal, porque tal jogador é ruim, porque o goleiro falhou, porque o juiz prejudicou. Mas no macro, ele não disputa título com frequência e briga mais para não cair do que para ser campeão, porque ele está sem dinheiro. E se todo ano você ficar gastando para... no curto prazo esse cara vai vir, vai me salvar, como o Depay ajudou a salvar o Corinthians. Mas daqui a pouco você vai estar de novo na mesma situação porque você não resolveu o problema. Você continua quebrado.